Olá, este é o meu novo podcast, Mistério e Justiça. E é o assunto que a gente vai abordar hoje, bem profundo. Mistério de um lado e a justiça do outro. E eu trouxe aqui hoje o Ulisses Campbell. O Ulisses Campbell é um escritor, jornalista. Ele é uma pessoa que sabe tudo, mas ele vai falar hoje especificamente sobre isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó. O Maníaco do Parque. Ah, mas eu já li em alguma coisa. Ah, mas eu já ouvi. Ah, mas eu já ouvi. Não. Você vai ouvir, vai ver e vai saber de detalhes que você ainda não soube. Obrigado pela presença aqui, Ulisses. Obrigado, Lombardi, Vou te pelo fazer convite. uma pergunta rápida e rasteira para todo mundo. Quem era Francisco de Assis? Francisco de Assis, Lombardi, ele é curioso porque ele ficou com o emblema do motoboy, mas a bem da verdade ele foi motoboy no último ano em que ele esteve em liberdade, né? O Francisco de Assis, ele trabalhou ele serviu no Exército, no 51º Batalhão de Infantaria Motorizada, em Osasco. Ele trabalhou num frigorífico na função de marreteiro, né? Ele ficava matando os bois à marretada. Ele foi instrutor de patinação durante muito tempo. Então, o Francisco de Assis, ao longo da vida dele, ele teve várias profissões. Francisco de Assis, maníaco do parque, conhecido também como Chico Estrela, que era um exímio patinador. A partir do instante em que ele se envolve com uma série de crimes, os corpos são encontrados em São Paulo e a polícia começa a investigar até que começa um ponto a se ligar com o outro. A partir de quando você se interessou em rebuscar, se aprofundar na vida do Chico Estrela até você produzir esse brilhante livro? É curioso porque eu escrevi sobre mulheres assassinas, né? Eu fiz a biografia da Suzane von Richthofen, da Elise Matsunaga e, por último, Flor de Lis, que compôs a trilogia Mulheres Assassinas. Só que aí eu comecei a receber algumas críticas de só estar biografando mulheres. Então, começaram, e os homens, cadê? Aí o Maníaco do Parque, a ideia é pelo fato de ele ter a liberdade programada para 2028, quando ele completa 30 anos de cadeia e provavelmente ele sairá pelo tempo de cumprimento máximo da pena. E aí, como o Maníaco do Parque foi um serial killer que assustou muito a cidade, as pessoas, principalmente as mulheres, têm muito medo dele, e aí ele também fugia um pouco das outras, porque as outras cometeram crime intrafamiliares, né? Suzane matou a mãe, a Elise matou o pai, o marido, Flor de Lis matou o marido. E aí eu fui para um personagem em que ele não cometia crime intrafamiliar, saía para a rua. O que faz dele ser muito mais perigoso que as mulheres é que ele saía para a rua para caçar uma vítima. Eu comecei a ler o livro e eu te confesso que eu sou assim. Quando eu gosto muito, a leitura me atrai e eu não consigo parar. Então, conta um pouco, assim, quando você se aprofundou a respeito dele, conta um pouco da história, do começo de quem foi Francisco de Assis, o Maníaco do Parque. Os meus livros, Lombardi, eu acho que você está no capítulo 1 ainda, né? Eu estou já no segundo, já começou a infância dele, né? Isso. O meu livro, ele aborda o crime, óbvio, mas a maior parte do livro é a biografia do criminoso, principalmente na infância e na adolescência, porque eu acho que é onde se constrói a personalidade assassina dele. Por exemplo, o Francisco, ele teve a infância e a pré-adolescência marcada por uma série de negligências. Então eu acho que essas negligências contribuíram para que ele se tornasse esse assassino cruel. Eu estou falando de negligência familiar. Ele teve um problema na infância, um problema motor, que ele não conseguia andar. Ele teve dificuldade para aprender a ler, para se alfabetizar, fazer contas simples. E aí ele foi sendo negligenciado. A família dele viajou de São José do Rio Preto para tentar uma vida melhor em São Paulo. A família trouxe todos os filhos e deixou ele para trás. Então esse monte de negligência que vai moldando a personalidade assassina dele no futuro. E é legal isso por quê? Porque quando a gente mostra uma matéria, uma reportagem na televisão, quando a gente escreve no jornal, ou mesmo numa revista, às vezes
o dia a dia, ele não te traz todos esses detalhes em que quando você vai para exatamente elaborar um livro. E aí, ele, a partir do instante, como é que ele começou a planejar essas mortes e escolher o Parque do Estado? Ele escolheu o Parque do Estado bem por acaso. Ele morava com o irmão mais velho, e o irmão mais velho morava ali em Diadema, numa rua, uma transversal que ficava a 200 metros da lateral do parque, ali meio na esquina da Rua Alfenas com a rodovia dos Imigrantes. Então ele morava ali perto, ele achou mais, ele já conheceu o parque. O parque era um lugar de desova, é bom também deixar isso claro, já tinha muito, já era comum. O livro conta a história de uma mulher que foi estuprada em Diadema e foi levada para lá, muito antes dele já estar assassinando e tal. Agora, em relação às vítimas, essa decisão dele de matar, eu vou te dizer o que os especialistas contam, né? Porque não sei se você lembra, você que cobriu o caso, quando ele estava a caminho do julgamento, os advogados dele tentaram emplacar a tese de que ele era inimputável. Sim. Ou seja, de que ele não... Tinha problemas de saúde, uma série de coisas, saúde não mental, não sabia o que estava fazendo. Se não sabia o que estava fazendo, não sabia porque seria julgado. Sim. Então, para a justiça decidir se ele seria inimputável ou não, eles convocaram uma banca de médicos peritos, que aí tinha psicólogo, psiquiatra do Hospital das Clínicas, inclusive grandes psiquiatras forenses, e fizeram uma verdadeira investigação na mente do Francisco. E a partir dessa investigação, a justiça decidiu que ele era semi-imputável, ou seja, ele sabia o que estava fazendo... Até determinado ponto. Até determinado ponto, mas eles detectaram nele uma série de transtornos mentais. Um desses transtornos mentais, quando ele foi submetido ao teste de Rorschach, que é aquele teste projetivo feito por psicólogos, onde revela os desejos ocultos dele, esses especialistas concluíram que, no fundo, ele sempre desejou ser uma mulher, e aí ele acabou matando as mulheres que tinham a mesma aparência da mulher que ele queria ser, que eram mulheres... Ele escolhia, né? Escolhia mulheres baixinhas, mulheres de cabelo encaracolado e mulheres de pele branca, que inclusive se você olhar aqui no perfil delas, elas são bem parecidas. Exatamente, é isso. Então assim, ele levou, pelas contas dele, ele levou mais de 100 mulheres ao parque ao longo de 2 anos, mas ele só matou 9, que seriam aquelas 9 que seriam parecidas com as mulheres que ele queria ser. Eu mandei os laudos dos médicos para a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, que ela escreveu aquele livro Mentes Perigosas, ela é uma grande especialista. Sim, eu li esse livro. Ela fez a seguinte análise, que o maníaco, ele viu as mulheres que tinham a mesma aparência da mulher que ele desejava ser, e ele chegou à seguinte conclusão: já que eu não posso ser esta mulher, eu vou eliminar essa mulher que está ocupando o meu lugar, porque a cabeça dele é doente, né? A gente também tem que entender segundo a lógica dele. E um outro ponto curioso que corrobora com essa tese é de que eu entrevistei muitas mulheres que foram levadas ao parque por ele, que sobreviveram ao ataque dele, ou mulheres que foram lá e ele não fez nada. Tem uma mulher que inclusive diz que fez um piquenique. Algumas mulheres disseram que foram por livre e espontânea vontade porque se sentiram atraídas por ele. E aí chegou lá, na hora que elas achavam que iam transar, eles tiraram a roupa, mas ao invés deles transarem, ele pegou as roupas dessas mulheres e vestiu. Ou seja, que é mais um depoimento que ajuda a entender esse universo. Agora, ele atraía muitas delas, dizendo que elas se pareciam com modelos fotográficos, e aí escolhia até uma parte do parque para poder fazer o local para fazer as fotos. Ensaio. Ele atraía e levava na moto, ele tinha motocicleta. Uma Vespa. Quando você vai conversar com as mulheres que receberam esse convite, que foram até o parque, que sobreviveram, óbvio, elas contam que é uma dinâmica mais complexa. Por exemplo, a maioria das mulheres se recusaram a ir ao parque com ele. O maníaco, ele saía de casa. A maioria dos brasileiros sai de casa cedo para estudar ou trabalhar. Ele saía de casa cedo todos os dias para recrutar mulheres no metrô, em grandes avenidas movimentadas como o centro da cidade, a Avenida Paulista. Essas mulheres contam
que elas não eram só atraídas com essas promessas de ser modelo. Elas eram atraídas, eram mulheres que estavam com a autoestima muito baixa. O Maníaco conta isso num depoimento, que ele tinha esse dom de identificar mulheres que estavam com a autoestima baixa. No início, quando eu vi isso, eu achei uma balela. Mas quando eu fui conversar com as mulheres, elas acabavam contando isso. Olha, eu tenho uma história de uma mulher, a própria Selma, que é a última vítima dele, ela foi demitida de uma farmácia porque ela não tinha boa aparência. E o gerente reclamava que ela era muito triste, que ela tinha que sorrir, porque ela era funcionária de salão e tinha que receber os clientes da farmácia sorrindo. Ela dizia, olha, eu não consigo sorrir, eu sou uma mulher deprimida. Então ela foi demitida, ela faz o exame demissional, vai andar no dia do Jogo do Brasil na Paulista e é abordada pelo maníaco do parque, dizendo para ela que ela é uma mulher muito bonita, que ela é uma mulher atraente, ou seja, ele tem esse dom de identificar a mulher que está... Era um observador muito grande, Sim, né? sim. E aí você tem um detalhe que me interessa. Mas você vê que não é... Ele não está levando qualquer mulher. Não né? é, então. Agora, a mulher que anda de cabeça baixa, como é que é isso? Ele fala que é mulheres que andam com a cabeça baixa, com ombros arqueados. Ele vê isso na multidão. Ele aborda essa mulher. Ele diz que essas mulheres, nas palavras dele, essas mulheres topariam ir para qualquer lugar, desde que fosse feito um convite embalado de elogios. Ele fala uma coisa no tribunal que eu acho assim de um abuso tão grande, mas é mais pura verdade. Ele fala para o juiz no tribunal do júri: eu nunca levei nenhuma mulher forçada, eu nunca dopei nenhuma mulher, eu nunca levei nenhuma mulher à luz da noite, sempre à luz do dia. Então, e muitas mulheres que eu entrevistei 42 mulheres que foram ao parque com ele, e elas disseram, a maioria, eu fui por livre e espontânea vontade. E é incrível porque tem uma delas que saiu do banco, quando ele abordou, ela tinha saído do banco, ela morava com o pai aqui, ou a mãe no litoral. Acho que é Isadora Frankel. Isadora. E ele aborda assim na saída de uma conversa. A conversa realmente dele era uma conversa super agradável. A Isadora, ela é a única que foge do padrão dele de abordagem. Por exemplo, o pai da Isadora, que virou assim um emblema da luta ele nunca acreditou que a filha tinha sido levada para o parque com essa promessa de fazer foto, porque inclusive o sonho da Isadora era ser modelo. O sonho da Isadora era ser comissária de bordo. E aí ela fez todo aquele discurso que para ser comissário de bordo tem que falar 3 línguas fluentemente, tem que fazer aquele curso lá que as próprias companhias de aviação que bancam. E aí ela estava fazendo esse curso, tanto que quando ela desaparece, que ela fica 6 meses como desaparecida. Sim. Né? Só vão achar a ossada dela quando ele é capturado. Então, quando inclusive ele levou no parque, para a primeira ossada dela, né? O pai e o namorado. O pai já morreu recentemente, morreu em 2020. Mas o pai e o namorado sempre disseram na polícia que ela jamais aceitaria um convite para ir para dentro do Parque do Estado para fazer fotos, para ser modelo, porque inclusive depois que o corpo dela desaparece, uma semana depois a Latam telefona para a casa dela, chamando ela para assumir um posto de comissária de bordo da companhia. Então ela foge. Por exemplo, as outras mulheres eram realmente mulheres que... tem um outro também, um contexto que é bom a gente deixar claro. Dizer, a mulher foi para o parque para fazer foto com a promessa de que seria modelo. No final da década de 90, as supermodelos do Brasil estavam sendo descobertas por olheiros no meio da rua. A Gisele Bündchen, por exemplo, foi descoberta numa praça de alimentação de shopping comendo hambúrguer. E outras modelos que o livro até traz. Isso estimulava, né? Porque é ali, no final da década de 90, que as modelos deixaram de ser aquele padrão de mulheres extremamente bonitas, com rosto perfeito, corpo perfeito, para serem modelos mais parecidas com as consumidoras. Que era essa a ideia que ele vendia. Ele dizia que era olheiro de uma marca de cosméticos bem famosa. Sim. E ele andava com um catálogo dessa marca de cosméticos e mostrava que as modelos realmente tinha até dona de casa já nesse meio. Então é isso. Então elas tinham todo um contexto
naquele tempo, que a gente está falando de 30 anos atrás, que favoreciam que essas mulheres aceitavam o convite. E ele tinha uma outra tática, Lombardi, que era assim. Ele abordava a mulher e dizia, olha, eu estou fazendo agora o cadastro para os modelos que vão ser fotografadas para a edição do ano que vem. Então eu vou te ligar, porque agora estão fazendo as fotos das mulheres que foram recrutadas no ano passado. Aí a mulher fica com essa promessa, já que ano que vem eu vou fazer o cadastro. E aí na hora que ela estava lá preenchendo, ele dizia, agora que eu lembrei, estão fazendo a foto agora lá no parque e uma modelo faltou. Então em vez de ano que vem, tu não quer ir agora? Ela fala, quanto é o cachê? R$300? Claro que eu quero. Então eram mulheres que estavam desempregadas, vítimas, a Selma, por exemplo, que ele sabia identificar isso. Por que a Isadora foge do padrão? Porque a Isadora desaparece, o pai procura no mesmo dia. Inclusive ele tinha marcado um café 5 da tarde na Galeria dos Pães, no dia que ela desapareceu, que ele matou ela no parque. As outras mulheres ele facilitava porque eram mulheres que tinham vindo do Nordeste, que acho que você já até leu no primeiro capítulo, né? Uma mulher que vem do Nordeste. Sim, aquela mulher, ela iria fácil para qualquer lugar, porque aquela mulher já tinha tido a autoestima destruída pela patroa dela. A patroa dela disse, você não consegue emprego de empregada doméstica porque você é feia. As pessoas aqui em São Paulo, ela quer trabalhar numa mansão, exigem boa aparência. Você não tem boa aparência. Seus dentes são feios. O seu sotaque, a gente não consegue nem entender seu sotaque nordestino. A mulher saía com essa carga de ofensa para a rua. E aí... era abordada por ele dizendo, olha, você é a mulher mais bonita que eu vi no dia. Essa mulher realmente iria para qualquer lugar, né? Porque ele está levantando a autoestima da mulher. Você está aqui no podcast Mistério e Justiça e a gente está conversando com Ulisses Campbell, que escreveu o livro sobre o Francisco de Assis, o Maníaco do Parque, e também sobre outras mulheres como a Suzane Richthofen, a Elise Matsunaga e a Flor de Lis. Agora, Ulisses, fala um pouco do Chico Estrela. O patinador. Isso. O Francisco. Tem uma pergunta que é bem interessante que o delegado, o Sérgio Alves, faz para ele. Serginho. Ele fala assim, logo que ele é capturado, ele fala assim, ô Francisco, me fala aqui uma coisa. Você é um homem feio, mas como você conseguiu levar essas mulheres para dentro do parque? Só que aí quem respondeu para mim essa pergunta foi as mulheres. O patins, a patinação naquela época, era algo que tornava ele um homem muito interessante. Porque ele, segundo os amigos, os pais dele também contaram isso, a mãe contou, os irmãos, que ele já acordava e já botava o patins no pé e só tirava o patins para ir dormir. Então ele passava o dia patinando. A patinação é um esporte que deixa as pernas muito bonitas, muito torneadas, musculosas. E ele aproveitava, se valorizava com isso, usava umas roupas sempre coladas no corpo, praticava musculação. E ele sempre estava se exibindo. As manobras do patins são muito bonitas. Então ele estava sempre se exibindo com esses patins e as mulheres ficavam encantadas por isso. É muito comum, inclusive, o talento embelezar as pessoas se interessarem pela outra, muito por conta do talento que elas têm. E aí ele ia virando essa pessoa extremamente popular dentro do parque do Ibirapuera, onde ele praticava patins. As mulheres disputavam ele, isso é verdade. Ele tinha o apelido de Zé Galinha. De tanto mulheres que ele namorava, ele levava muitas mulheres em casa. A mãe conta isso. A mãe conta tinha fila de mulheres aqui. Então o perfil dele era esse. Ele era um galã, apesar de nem ter aparência para isso, muito em função do talento que ele tinha na patinação. Nesse seu trabalho do livro, né, da pesquisa, que é super interessante, conta pra gente quando ele começou a ter a ideia de passar a matar. O serial killer, ele difere muito, por exemplo, vamos comparar com a Elise Matsunaga. A Elise decidiu matar o marido porque estava sendo traída por uma outra garota de programa. Então, e ele ameaça tirar a filha, ou seja, o desejo dela de matar vem desses dois conflitos familiares. O Francisco, como um serial killer, ele traz a personalidade dele assassina construída ao longo da vida de maneira muito lentamente. Por exemplo, antes dele matar a primeira mulher, ele e 2 amigos tinham o hábito de matar animais.
E aí ele trabalhou com o avô também numa edícula, fazendo uns rituais em que eles bebiam sangue de animais. E ele já dizia, olha, um outro lá estava curioso, mas você bebe sangue, bebo? Qual que é o sabor do sangue dos animais? Ah, é igual de gente? Não, é um sabor mais terroso, mais agridoce. Então eles vão despertando essa curiosidade ao longo da vida. Antes dele matar a primeira mulher, eles vão para um descampado que tem aqui em São Paulo, onde as pessoas que mantinham veículos de tração animal, aqueles cavalos que puxam carroça, quando não serviam para mais nada porque já estavam velhos, eram levados para esse descampado para morrer para lá. E aí eles iam com uma marreta para executar esses animais a sangue frio. Então eles começam primeiro matando animais, até que chega um dia que eles dizem, olha, já não tem mais graça. Agora eu preciso matar a mulher. E aí junta com esse conflito sexual que ele já estava tendo, porque os crimes do Francisco eram crimes sexuais, dele ter esse desejo de ser mulher, não conseguir matar esse desejo e acabava matando as mulheres. A primeira mulher que ele mata, ele na verdade nem mata, ele acha que matou a mulher. Então, como ele não matou e descobre que essa mulher está viva, essa mulher, inclusive, é uma coisa tão bizarra que ele chegou até a namorar. Ele levou ela para o parque, a mulher parecia que ainda tem uma coisa, Lombardi, que é muito louca, que às vezes a gente nem consegue entender, que essas pessoas, elas se identificam e ficam amigas. Ela sabe, pessoas iguais ao Francisco, que tem esse desejo de matar, que tem que tem esses transtornos mentais, tem essa psicopatia, que ele tem atestado de psicopatia, elas se identificam. Só que aí o Francisco foi o único que ultrapassou o limite dessa amizade, entre aspas, né? E ultrapassou... Foi para a violência. Foi para a violência. Então, a primeira mulher que ele leva para lá, ele não mata. Ele acha que matou, a mulher fica lá, finge. Ele leva uma outra mulher que entra numa luta corporal e ela ganha essa luta corporal, que eu acho que... Da máquina de escrever, né? Exatamente. Interessante, super interessante. Essa mulher vira cúmplice dele depois, por exemplo, não nas mortes, apesar de que ela sabia que ele estava matando, mas essa mulher, quando ele vai passar os cheques... Que ele rouba o cheque da Isadora. Sim. Ele vai passar o cheque da Isadora numa loja de materiais para motoqueiro. O cara lá diz, olha, a gente não aceita cheque de terceiro. Quem é a Isadora? É minha namorada. E quando ele leva a namorada dele, ele já leva esta mulher da máquina de escrever dizendo que é a Isadora. Ou seja, ele tinha uma amizade com pessoas que tinham o mesmo perfil que ele, que só não mataram, não ultrapassaram essa linha. E tem um detalhe interessante também quando a investigação começou e os corpos começaram a ser encontrados a respeito... Porque todo mundo achava que ele era um estuprador e nada, ele não conseguia. E aí ele dilacerava determinadas partes do corpo da mulher. Ele comia. Como é que é isso? Porque... Aí vem os laudos psiquiátricos escritos por médicos dizem o seguinte, que ele tinha, ele mantinha uma relação, ele queria ter uma relação de poder com essas vítimas. Por exemplo, um psiquiatra perguntou para ele, você transou com essas mulheres no parque? Ele falou, sim, mas por que não encontrou sêmen, vestígio de nenhuma delas? Por que você não ejaculou nelas? Ele disse assim, olha, porque eu não queria dar nada meu para elas, eu só queria tomar delas. Incrível isso. É incrível isso, né? Então, o que ele fazia? Ele tomava tudo delas. Ele tomava a vida, depois, como esse exercício de poder, ele começava a morder as vítimas para tirar pedaços do corpo da vítima. Ele transava com essas mulheres, ele praticava necrofilia, transava com essas mulheres depois que elas estavam mortas. Ele só parava de transar com os cadáveres quando eles já estavam num estado de putrefação que não tinha mais condição. Então é isso. A cabeça do Francisco é de uma complexidade, de uma loucura tão absurda que às vezes é até difícil a gente entender, encontrar até lógica nisso. Mas é isso, ele torturava essas mulheres, ele não simplesmente chegava lá e matava, ele torturava. Tem mulher que ele começou a torturar, tipo 5 da tarde, foi matar a mulher quase à noite já, tipo 7 horas da noite, torturando. A polícia começou a investigar, os corpos foram encontrados. Como é que a polícia chega ao Francisco? Eu acho que o caso do maníaco do Parquense, falando da investigação, é um case de negligência policial. Por exemplo, vamos voltar a falar da Isadora. A Isadora é a segunda vítima do maníaco do parque. Ele matou a Isadora em fevereiro. E aí o pai
estava já, minha filha está desaparecida. O pai foi ao DHPP e disse, olha, minha filha está desaparecida. E disse, eu não venho aqui daqui a 24 horas. Voltou lá, minha filha não apareceu. E aí o pai vai no banco, vê a filha está movimentando a conta bancária, na verdade o Francisco está usando o cheque dele, e ele leva lá, olha, essa pessoa aqui usou o cheque da minha filha. O Francisco se deu o trabalho de colocar o nome dele. Ele é chamado, né? Ele é chamado, ele vai lá na delegacia. E aí, você conhece Isadora? Conheço. Ele tinha matado a Isadora na véspera. Você conhece a Isadora? Conheço. No DHPP. Pensa nisso, ele foi chamado no DHPP. Quem é a Isadora? É minha namorada. E esse cheque aqui, ela me deu de presente um capacete, óculos escuros e uma jaqueta de motoqueiro. E onde ela tá desaparecida. Inclusive, se vocês encontrarem, me falem que eu também estou procurando por ela. E aí os policiais dão 2 tapinhas no ombro dele, e ele sai para tocar fogo no corpo da Isadora. Por isso que a ossada tá toda queimada. Então, ele tem esse perfil, por exemplo, se a polícia tivesse feito uma investigação mais aprofundada neste momento, ele não sairia de lá. Inclusive, isso foi em 98, foi em fevereiro de 98, em março de 95, ele já tinha na delegacia de São José do Rio Preto uma denúncia onde foi indiciado por tentativa de estupro. Mas eles não puxaram nem a capivara dele, porque tudo bem que naquela época não saía uma capivara tão, hoje em dia, com um clique lá na internet sai. Tem todos os detalhes. Mas se você tivesse feito uma investigação ali, você descobriria esse indiciamento na polícia de São José do Rio Preto e você manteria esse cara pelo menos para investigar. Descobririam, por exemplo, que quem foi na loja de motoqueiro não foi a Isadora, foi a outra, a mulher da máquina de escrever. Mas não, ele é liberado. E ele é liberado, aí chama o pai da Isadora lá e disseram, olha, ele é namorado. E a Isadora ainda sai com a reputação mais manchada ainda, porque o namorado dela verdadeiro estava junto com o pai. Nós estamos conversando com o Ulisses Campbell, que é autor do livro Francisco de Assis, O Maníaco do Parque. E, Ulisses, a partir do instante em que a polícia tem certeza de que o Francisco está envolvido, eu lembro de um detalhe que eles foram parar numa empresa que ele trabalhava como motoboy lá no Brás, bairro do Brás. Sim. Se não me paria o Brás. É o Brás, E que ele tinha destruído os documentos. Conta um pouco a respeito disso. O responsável pela captura do Francisco de Assis, por incrível que pareça, são as próprias vítimas. Ele abordou uma mulher no centro da cidade e com essa mesma conversa, vamos lá no parque fazer um ensaio fotográfico. A mulher disse, não tô afim, não quero, muito obrigada. Só que ele ficou insistindo, da mulher, para se livrar daquele inconveniente, ela disse, quer saber, me dá um teu cartãozinho, que se eu mudar de ideia eu te ligo. E aí ele dá um cartãozinho com o nome, o endereço da empresa de motoboy onde ele morava, ele estava morando lá, e o telefone, dá para ela. E aí uma outra vítima, alguns dias depois, é abordada por ele, levada para o parque. Ele tenta matar essa mulher sai nua de dentro do parque e é resgatada na rodovia dos imigrantes por um motorista de ônibus. E é levada para uma delegacia e ela faz um retrato falado. Olha, esse homem me atacou no parque assim, assim, assado. E aí eles fazem o retrato falado e lançam na imprensa. Só que aí a mulher que tinha pego o cartão dele, que viu ele, foi na delegacia e disse, olha, esta pessoa do retrato falado é esta pessoa do cartão. E aí a polícia sai correndo para a loja de motoboy. Na loja de motoboy, um dia antes, o Francisco tinha perdido uma corrente que era de uma das vítimas, em que ele fez... as pessoas usavam aquela bina aqui, Sim, não. E aí ele botou essa corrente, ele perdeu a corrente, um outro motoboy achou e ficou usando a corrente no pescoço, ele disse, essa corrente é minha. Ele falou, não, essa corrente é minha. O Francisco pegou uma barra de ferro, deu umas cacetadas no cara, o cara no mesmo dia foi lá numa delegacia da queixa de lesão corporal, ou seja... Foi juntando, né? Foi juntando. E aí o cara sai dessa delegacia e diz pro Francisco, olha, eu fui lá, dei a queixa e a polícia tá vindo aqui. E o Francisco não acredita. E aí ele escuta um barulho da polícia chegando e foge. Só que a primeira viatura que está chegando é dessa queixa de lesão corporal. 10 minutos depois, exatamente. 10 minutos depois chega a polícia, a viatura do DHPP já procurando o maníaco do parque. Ou seja, se não fosse este outro cidadão ir lá,
da queixa dele, ele seria pego. Agora, ele fugiu, né? Foi uma caçada muito grande, né? 37 dias. Acabou sendo preso, foi no Itaí, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. E é trazido para São Paulo. Conta um pouco a respeito de que depois você chegou a ter contato com ele? Eu mandei uma carta para ele, as biografias são não autorizadas, mas eu, por obrigação profissional, tenho que procurá-los, dizer, olha, estou fazendo a biografia, quer colaborar, quer rebater algumas acusações. Mandei a carta para ele em abril do ano passado. Em agosto, ele respondeu dizendo que não queria, ainda me desejou boa sorte no projeto. Agora, no fundo, ele, mesmo depois de tudo que se disse, depois de tudo que se falou, depois da mídia toda ter escrito a respeito quem era ele, eu lembro que ele casou no presídio, acabou casando, quer dizer, foram para... Ele está aí até hoje no mesmo presídio. No mesmo presídio. Ele, na verdade, ele casou com 2 mulheres, né? É uma coisa... o universo, Lombardi, do maníaco, quanto acha que de tudo que a gente já conversou, já esgotou os absurdos, tem mais coisa. No Brasil, para você fazer parte do rol de visitante de um preso, o sistema penal só aceita parente de primeiro grau ou cônjuge. O cônjuge tem que ter, no mínimo, uma declaração de união estável. Não adianta estar lá só morando junto. E aí, no hall de visitante do Maníaco do Parque, sempre esteve só a mãe. Teve o pai, mas o pai morreu e ficou só a mãe. E aí, muitas mulheres começaram a mandar cartas para ele. O livro explica que essas mulheres, elas têm uma perversão chamada ibistrofilia, que é um desejo de se relacionar sexualmente com presos que cometeram crimes sexuais. Então elas saem procurando, e de preferência famosos, né? Porque tem ali uma questão de poder, é uma tara sexual. E aí, muitas mulheres mandaram carta pro maníaco e, ao longo da vida, ele escolheu 2. Primeiro, ele escolheu uma mulher chamada Maria Rita. Essa mulher procurou entrar no hall de visitante e disseram, olha, tá a mãe dele aqui. Há uma exceção. Se a lista de visitante do preso tiver vazia, tiver nada, ninguém, aí abre espaço para amigos ou namoradas para encontrar no parlatório. Por quê? Porque a lei de execução penal também defende que o preso não pode ficar abandonado lá sem visita de ninguém. Faz parte da ressocialização esse contato com o visitante. E aí, essa mulher que ele se casa, ele diz, olha, não tem como encontrar você porque a tua mãe está na lista. Aí ela procura a mãe do Maníaco do Parque, a Maria Helena, e oferece dinheiro para ela sair da lista de visitantes para ela poder entrar. Ela fez isso assim ao longo de 8 anos, que ele teve casado com 2 mulheres. O que isso é importante para o livro? Uma das mulheres, que é a primeira mulher que ele casou, não fazia questão nenhuma de manter relações sexuais, então ficava encontrando no parlatório. O Francisco também nunca teve interesse sexual em mulheres. A segunda mulher, que é uma mulher chamada Jussara, esta mulher tinha interesse em manter relações sexuais com o Francisco. Então ela contrata um advogado na mesma cidade onde a penitenciária está, para ir atrás da declaração de uma união estável, fazer as petições para mexer no processo de execução penal, para convencer o juiz a manter relações sexuais. O juiz, a diretora da penitenciária fala, olha, a gente não vai autorizar porque o Francisco matava mulheres enquanto fazia sexo. Então, e era comum... Que é um super perigo, né? Não, e é comum. Eu fiz ontem uma reportagem sobre aquela mulher que cortou o pênis do marido, que ele quer visitar lá na cadeia. Eles não deixaram ter visita íntima porque eles fizeram um levantamento a cada ano, pelo menos um preso mata a esposa na visita íntima. Houve. O ano passado teve aqui em São Paulo, sim, matou uma mulher. Matou enforcado com uma corda, né? Porque estava sendo traído. E aí, o que ela fez? Ela pediu para o juiz disse, olha, antes de autorizar, eu vou nomear uma perita, uma psicóloga, em 2016, para fazer um exame no Francisco e na Jussara. O Francisco foi para o tribunal condenado dizendo que matou porque entrava uma entidade nele, aquela coisa lá. Que ele era possuído por uma entidade. Uma entidade e ela matava. Ele... E aí, a psicóloga pegou as declarações que ele mesmo deu, os outros exames, e disse, olha, e essa entidade? Ele falou, essa entidade saiu porque eu fiz aqui, sei lá o que, não sei se é um exorcismo que foi lá, saiu lá o negócio de dentro de mim. E aí ela fala, a
Jussara fala, olha, não ligo pro passado, para mim só interessa o presente e o futuro. E aí a psicóloga faz o laudo e entrega pro juiz, dizendo, olha, eu recomendo que não ocorra o encontro sexual. Que não ocorra o encontro sexual. E aí você sabe também que o juiz, ele pensa 2 vezes entre permitir que isso aconteça, vá que ele mate essa mulher dentro da penitenciária, essa conta ia terminar em quem liberou. Agora, o mais incrível é que aí o juiz não autorizou, a mulher foi lá e disse, olha, eu não sou de namorar em parlatório. Ela já tinha, o livro conta a história de outros homens que essa mulher namorou, ela tinha uma compulsão sexual, ela queria transar com o preso. Ela vai lá, eu não sou de namorar em parlatório. Na época, o parlatório era uma grade. E aí ele fala, então tá, já que você tá terminando o namoro, você pode me dar um abraço? Aí diz que se abraçam por entre a grade. Na hora que ele vai tentar dar um beijo nela, ele tenta dar uma mordida nela por aqui. Só que ele erra a mordida e ela ouve o barulho da oclusão dentária, né? E aí ela sai de lá desesperada. Meu Deus. E ainda reclama lá na recepção. Nossa, ele é violento, né? O que seria, né? Agora, Ulisses, ele está em Aras, no presídio de Aras, cumprindo a pena, o Francisco, e ele foi condenado a mais de 200 anos. 285. E aí existe essa possibilidade, você acredita que existe essa possibilidade dele sair em pouco tempo? Está previsto para ele sair em 2028 por cumprimento máximo da pena, né, que naquela época era 30 anos. Eu acho, Lombardi, é pura previsão de jornalista, eu acho que as pessoas pensam equivocadamente que ele foi preso pela primeira vez em 8 de agosto de 98, então os 30 anos completam 8 de agosto de 2028. As pessoas equivocadamente pensam que basta chegar lá no calendário que a porta da penitenciária vai abrir, ele vai sair, oi, estou voltando. Não é assim. Ele precisa passar por exames criminológicos, mesmo sem progressão de pena. Eu acho que vai virar uma grande discussão jurídica. Primeiro, para onde ele vai? Porque então a justiça quer saber para onde essa pessoa vai quando ele sai da cadeia, principalmente com alto grau de periculosidade que ele tinha. A mãe já declarou para mim que não tem a menor condição de receber ele em casa. Ela não o visita há 10 anos. Inclusive, ela levou um susto quando eu mostrei para ela a foto como ele estava, que ele tá com sobrepeso, perdeu os dentes, tá sem cabelo, exatamente. E ela levou um susto, ela disse que não tem. Depois ela refez, disse, tem uma entrevista com ela no final do livro, que depois ela refaz. Não, eu quero receber ele em casa, sim. Tem uma mulher de Portugal que se corresponde com ele, a mãe quer que ele vá morar em Portugal, mas isso também não é possível. Vai virar uma grande discussão jurídica. Eu lembro muito bem, porque quando o Bandido da Luz Vermelha completou 25 anos de cadeia, eu fui entrevistá-lo. Até está num livro que a gente escreveu, 50 anos de crimes, tem uma entrevista, e eu conversei com ele 3 horas. Teve um instante que eu falei, ele não tinha amigos na cadeia, porque ele dava com autuada confusão e internava no hospital psiquiátrico. Aí voltava, ele não tinha amigo. Aí eu falei, quem é teu amigo na cadeia aqui? 25 anos. Ele falou, tinha uma planta, ele falou assim, meu amigo vai chegar daqui um pouquinho, vai balançar essa plantinha aqui. Claro que a planta não balançou. E quando completou 30 anos, um promotor, eu fui entrevistar o promotor, que pediu a saída dele. Aí eu falei, olha, eu não sou médico, sou jornalista. 5 anos atrás, eu vi isso, está lá na matéria, publiquei uma matéria no Estadão, tanto é que fiz uma matéria mostrando nos 25 anos o que tinha acontecido em todo o mundo, enquanto ele estava preso. Soltaram, porque dava mídia, você sabe como é que é, soltaram, e o que deu no que deu. O irmão, ele tinha um irmão só, o irmão não aguentou muito tempo, um amigo do irmão recebeu ela em casa, um dia ele tentou pegar a mulher desse amigo do irmão, o cara foi lá e matou. Então, é um negócio muito sério aqui. Sim. Isso aqui é daqui a 4 anos. Sim. Vão discutir isso aqui para saber se ele vai. Dependendo de um laudo de um psiquiatra, Susan Richthofen, que você bem estudou e montou e escreveu, foi solta. Mas tu sabe, Lombardi, que é uma coisa muito absurda, tão absurda que a gente nem gosta, nem quer acreditar. Mas a periculosidade da Suzane é infinitamente inferior do Maníaco do Parque, porque dela é crime intrafamiliar. Ela matou os pais dela.
O maníaco do parque, ele saía na rua para caçar vítimas, então ele sim oferece um risco à sociedade. A Suzane, a Elise Matsunaga, matou o marido por questões financeiras, por crime passional, ameaçou tirar a filha. Então aquele tipo de crime precisa ter uma jornada, conflitos familiares ao longo ali de uma vida. Se a Suzane tivesse matado o pai dos vizinhos, o pai de alguém, aí tudo bem, essa mulher mata uma parricida serial. Mas não, a mesma coisa a Flor de Lis matou o marido, por exemplo. O maníaco, eu acho que o buraco é mais embaixo. O maníaco, ele saía de casa para matar. Então, quem te garante que essa pessoa, e ainda mais que ele dizer que era uma força que entrava dentro dele e incontrolável, quem garante que essa força que ele acredita que exista não vai voltar e não vai fazer com que ele morra? O que aconteceu com o Chico Picadinho. Exatamente. Ainda vou te dizer mais, os últimos relatórios até 2013 que ele fez, no último capítulo você vai ver. Eu coloquei lá um juiz, uma psicóloga e o finado Marcelo Rezende, que fez 2 entrevistas com ele. Sim. Todos esses 3 profissionais de áreas completamente distintas perguntam para ele se ele vai matar quando ele for sair da cadeia. Ele diz que vai. Justamente por conta aí que ele diz que não sou eu que mata, essa entidade que eu recebo. O juiz, que ele já estava preso, que ele estava já no julgamento das mulheres por estupro, né? Porque ele não foi só condenado por homicídio, Sim. Ele teve muitos outros, inclusive furto, ele teve uma série de condenação. Aliás, o grosso da condenação é a violência que ele teve contra as mulheres. Ele fala, o juiz pergunta, e aí, você vai voltar a matar? Ele fala assim, olha, aqui dentro da cadeia não, mas se for solto. Ele fala isso verbalmente. E tem uma outra coisa que os psicólogos forenses falam, a sua personalidade, ela não muda. Ela não muda. Por isso que não adianta ficar fazendo esse teste de Rorschach. Faz mais um. Não. A sua personalidade, ela é essa. Se você tem esse instinto assassino, ele faz parte da sua personalidade. Não é uma 30 anos de cadeia que vai resolver o problema de que ele vai sair, vai ser outra pessoa. É. Ulisses, te agradeço muito pela presença aqui. Você ouviu um papo aqui de quase 1 hora. Mas aqui tem muito mais nesse livro aqui. Então, você ouviu uma parte, o resto está tudo aqui. E está aqui Francisco de Assis, o Maníaco do Parque. Te agradeço e te faço um convite aqui para daqui a um tempinho para você vir falar das 3 mulheres. Sim. Suzane Richthofen, Elise Matsunaga e a Flor de Lis. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Lombardi, pela oportunidade, pelo prestígio, e me chama que eu venho. Até a próxima.